Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Emanuel, Deus conosco. Como você lê? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos 3:4. Paulo mostra que Deus deve sempre ser visto como verdadeiro, enquanto o homem é um mentiroso. E isso deve ser a confissão do homem, para que Deus seja justificado e vença quando for julgado. Não é o homem, neste texto, que será justificado em suas palavras, pois o homem jamais será justificado por suas palavras ou declarações. O homem é justificado pela pura iniciativa de Deus. Veja que Paulo cita como está escrito. E de onde Paulo tira este está escrito? Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Salmos 51:4. Aqui a confissão de Davi mostra esta realidade. Ele está justificando a Deus, mostrando que Deus é verdadeiro e o homem mentiroso, pois quando pecamos, mentimos, somos usados pelo pai da mentira ao pecar. Davi mostra que Deus é justo em tudo que fala e puro em tudo quanto julga e quando julga. Esta confissão mostra que o pecado não tem desculpa. Ele mostra que pecou, não porque a lei é dura, não porque Deus é duro, mas porque ele é que é mau. E assume a responsabilidade do seu erro, pois Adão, ao pecar, deveria ter confessado imediatamente seu pecado, justificando assim a Deus, mas não o fez. Culpou a Eva de seu pecado e, culpando a Eva, culpou a Deus por ter lhe dado Eva como companheira. Esta mesma declaração é feita também pelos anjos, que antes, com dúvida diante das alegações de Satanás, finalmente reconhecem também em todos os seus aspectos que Deus é justo. Eu ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e que hás de ser, porque julgaste essas coisas. Apocalipse 16:5. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne e foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Fica ainda mais evidente que é através de Cristo que Deus é justificado. O mistério da piedade se revela quando se entende que Deus, o Pai, se manifestou em carne, pois em Cristo é que se pode ver a misericórdia e justiça de Deus de forma clara e perfeita. Em Cristo é que Deus é justificado no Espírito, pois o Espírito de Deus é que atuava em Cristo, levando-o a fazer as obras que fazia, revelando sempre que as obras eram o Pai que as fazia nele. Em Cristo, o Pai foi de fato visto pelos anjos como ele realmente é, pois desde a acusação de Satanás, anjos tinham dúvidas quanto ao caráter de Deus, até que em Cristo, morto na cruz, toda dúvida quanto à benevolência de Deus ficou patenteada em Cristo. E Deus foi pregado aos gentios, que não conheciam o Deus verdadeiro, pois Cristo é quem derruba a parede de separação que havia entre gentios e judeus. E Paulo, aos atenienses, lhes apresenta o Deus verdadeiro, mostrando que em Cristo este Pai se revelou. E Paulo somente pôde fazer isso quando entendeu que estava contra Deus ao perseguir a Cristo na pessoa dos cristãos.
Em Cristo, Deus foi de fato crido no mundo, que com confiança plena e renovada viram em Cristo, que sendo espetáculo também aos mundos não caídos, revelou confiança plena em seu Pai, demonstrando que esta confiança era merecida e foi recebida acima na glória em Cristo, pois quando Cristo veio para os que eram seus, os seus não o receberam como legítimo representante de Deus. Mas quando Cristo vai ao céu, os anjos o recebem com alegria, reconhecendo seu pleno direito como representante de Deus, como quando no princípio Deus ordenou a esses anjos que onde estivesse Cristo, isso equivaleria à própria presença do Pai. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21:4. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Aqui, onde o Filho de Deus, não o Deus Filho, mas o Filho de Deus habitou na humanidade, assim como Deus habitou no templo vivo, Cristo Jesus, seu Filho, em sua plenitude, deseja também, através de seu Filho, nos recriar a sua imagem e semelhança e habitar em nós. Será o tabernáculo de Deus com os homens. Através dos séculos infindos, Deus será louvado por seu inefável dom, a dádiva, o maior presente que a humanidade poderia ter recebido, e habitará com seu povo por toda a eternidade. Será reconhecido e visto como santo, justo e bom por toda a eternidade, em Emanuel, Deus conosco. A compreensão correta deste tema e sua aceitação tem profundas consequências práticas na sua vida espiritual, principalmente quanto à vitória sobre o pecado. A partir deste momento, você precisa fazer uma escolha. Irá crer no que dizem os líderes e pastores pentecostais, evangélicos, católicos e adventistas, que defendem que é impossível deixar de pecar enquanto estivermos nesta terra de pecado por causa de nossa condição humana pecadora? Ou poderá crer no que ensinam as Escrituras? Poderá escolher olhar para trás e, se fizer isso, verá Adão que escolheu comer do fruto. Verá Abraão que duvidou do poder de Deus e fez um filho com uma escrava. Verá Moisés tomando a glória de Deus para si. Verá Elias fugindo de Jezabel, Jonas fugindo para Tarsis, Pedro negando Cristo 3 vezes, além de muitos outros caindo igualmente, todos pecando por uma ou por outra razão. E então, observando quase 6.000 anos de pecado, você chegará à conclusão de que se esses homens de Deus não conseguiram vencer o pecado como deveriam, que chance você teria de vencer? Mas se você decidir olhar com os olhos da fé, verá ao longe alguém com um corpo de pecado igual ao seu, pregado em uma cruz. E se perguntar a João Batista quem é aquele homem, poderá ouvir ele te dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se contemplando você se aproximar um pouco mais daquela cruz, verá com mais nitidez naquela face, ainda que ensanguentada, a bondade, a glória e o poder de Deus refletindo nela. E se ousar olhar não mais para trás, mas para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, e a chegar-se ainda um pouco mais, verá que ele não está mais naquela cruz. E então ouvirá um chamado em forma de convite: sobe aqui. E subindo ao Santíssimo, e ousando pela fé, ainda um pouco mais, chegando bem perto daquele rosto amoroso, perguntar-lhe: é possível, Senhor? Ouvirá uma voz como de muitas águas, dando-te uma promessa que não irá falhar se você com fé o abraçar. Ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Prezado amigo, amiga, irmão ou irmã, vivemos tempos difíceis e muito em breve essas mensagens serão proibidas. O tempo de semear a palavra de Deus é agora. Se você acredita que essas mensagens são necessárias e acredita que elas te ajudam a crescer espiritualmente, ajude-nos, fazendo com que ela alcance a outros. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, lembre-se do que Deus disse: de graça recebeste, de graça dai. Separe pelo menos 10 amigos seus, convide-os e inscreva-os no nosso canal. Apenas 10 amigos. Somos hoje em 13.000. Se cada um de nós colocarmos apenas 10 pessoas, seremos em breve 130.000 e vamos alcançar muito mais pessoas para Cristo. Lembre-se que o profeta não tem honra em sua terra. Então é mais fácil que a pessoa por quem você luta para que aceite a verdade presente possa aceitar a mensagem vindo de outra pessoa. Faça a sua parte. Colabore com o reino de Deus e que Deus seja contigo.